Você vai assistir, a partir de agora, a programação religiosa do seu canal 10. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Que a paz de Deus encha a sua vida, sua cidade, sua casa, sua família. Que a paz de Deus inunde o seu coração, cada dia, cada dia. Se você desejar ouvir uma mensagem bem curtinha para o seu dia, bem cedinho, ou para terminar o seu dia à noite, você pode ligar no Disque Paz 3462-3227 e você ouvirá uma palavra. E também quero dar um abraço à minha esposa, que tem o programa Assunto de Família. Deus tem falado muito. Quero mandar um abraço aos queridos de Santo André, que todos os dias estão vendo o nosso programa, Karina, Cássia, esse pessoal amado, e outros que às vezes não falam que estão vendo, mas que cada um seja abençoado, em nome de Jesus. Vamos ler Apocalipse 4, vou ler só de 1 a 3, Apocalipse 4. Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado, e esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Eu vou ler só os 3 versículos, mas eu queria te dizer, como no programa anterior nós falamos sobre Paulo, que foi também arrebatado, João começa o livro do Apocalipse falando que foi uma revelação de Jesus Cristo. Ele fala alguma coisa sobre Jesus, mas também ele escreve, por mando de Deus, as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. Terminado que foi isso, com a carta à igreja de Laodiceia, entrou o capítulo 4. No capítulo 4, João diz que olhou e viu uma porta aberta. E ouviu a voz que dizia: sobe. E ele se viu em espírito, já dentro, tendo passado pela porta, já dentro daquele local, outro local. Eu quero te dizer que muitos filmes de criança, muitos filmes falam dessas passagens para outras dimensões. Veja bem, eles sabem que há alguma coisa. O problema é que eles não querem se submeter ao que Deus falou. Então eles ficam criando dimensões, falando que há outras dimensões, outros mundos, falando que Deus pode ter outros mundos. Eu me lembro há muitos e muitos e muitos anos, eu era
pré-adolescente, eu escutei uma música sertaneja, que o povo sempre gostou de música sertaneja, apesar que eu escutei no rádio dos outros, não tinha TV, só rádio. E aquela dupla sertaneja dizia que o nosso Senhor também pode ter outros mundos. Então isso está impregnado na mente do ser humano, que deve ter um outro lugar. Existe mesmo. Existe mesmo. Existe mesmo. O mundo não vai se resumir só nisso. Aliás, isso que existe hoje vai passar. Vai passar mesmo. Nós temos muitas provas disso. Não como o homem sem Deus está falando. Aquela história que você vê em filme, muito bonito e tal, muito gostoso de ver, aquele filminho, mas aquilo é uma invenção criada pelo homem. Mas é porque o homem tem no seu coração essa ideia inata de que tem que haver uma outra coisa. Ele não está conformado que isso tem que ser assim. Bom, é por isso que a gente prega o Evangelho, para dizer que isso não tem que ser assim, não deve ser assim, e Deus tem algo melhor, através de Jesus, né? Tá bom, vamos voltar aqui. Agora veja a linguagem que ele usa. Ele ouviu a primeira voz, porque são 7, né? Ouviu a primeira voz, como de trombeta. Então uma linguagem muito figurada, entende? Uma linguagem muito figurada. A essência dá para a gente saber. Ele foi arrebatado, foi levado ao céu, que seria, no dizer de Paulo, terceiro céu. E o Senhor, quem falou com ele, disse: vem aqui e eu vou te mostrar o que deve acontecer a seguir. Então Deus mostrou para João os acontecimentos futuros, mas de uma forma que nós não podemos discernir datas, locais. Nós não podemos discernir como vão acontecer as coisas. Podemos ter um certo discernimento. Nós podemos ter expectativas e saber que vão acontecer. O que é que vai acontecer nós sabemos. Coisas boas demais e ruins demais, porque virá o juízo final. O diabo será lançado no lago de fogo. O povo de Deus estará vivendo no paraíso de Deus. Coisa maravilhosa que Deus prepara para nós. No versículo 2, João diz: imediatamente eu me encontrei em espírito, e no céu ele viu armado como um trono e alguém sentado. Agora veja a descrição. A descrição desse alguém sentado. Versículo 3 começa a descrição. Esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto, semelhante à esmeralda. Então, é uma descrição da grandiosidade, sem entrar em detalhe. Não é uma fotografia colorida, perfeita. É nublada para nós. Mas João viu uma revelação significativa. Ele foi arrebatado, eu quero te dizer isso. Paulo foi também. E ele viu, e ele descreveu de forma diferente e muito menos minuciosa. João viu, escreveu de forma muito minuciosa, porém, de uma forma que o homem não pode discernir enquanto não começar a acontecer. Então ele vai começando a discernir. Quando ele trata, por exemplo, da besta do Apocalipse, que é 666, esse número é muito usado, e muita gente pesquisa esse número, e fala que é tal coisa, tal coisa, tal coisa, mas eu tenho seguido isso há mais de 30 anos, há 35 anos, eu tenho seguido essa questão do número 666. Já mudou o foco várias vezes. Já mudou o foco várias vezes. E atualmente está meio desfocado, ninguém anda afirmando
quem é o número 666. Antigamente se afirmava claramente quem era. Depois foi modificando. Porque não se cumpriu aquilo que eles falavam que ia se cumprir daquele jeito. Então tiveram que mudar. Por isso é melhor a gente ser mais humilde e dizer, ainda não compreendo. Não estou tendo a compreensão, a revelação completa. No versículo 4, que nós não lemos, ele continua a descrição. Ao redor do trono há 24 tronos. Veja bem, 24 é um número que é o dobro de 12. 12 é o número da igreja, mas 24 também é o número da igreja. Por quê? Porque 12 foram os patriarcas, 12 foram os apóstolos. 12 é o número da igreja. Mas 24 é por causa da igreja da antiga aliança e da nova aliança. A quantidade completa. Não vai, na vida eterna, no céu ou na eternidade com Deus, não vai faltar ninguém, não vai sobrar espaço, não vai ter gente a mais nem a menos, mas estarão todos os que são de Deus. Deus não vai perder um dos que são seus filhos. Filhos por adoção, você já sabe, nós já discutimos isso. Deus não vai perder nenhum. O diabo não consegue levar um filho de Deus para o inferno. Nenhum. Porque quem crer e for batizado será salvo. O diabo poderá tentar nos destruir. O diabo poderá tentar tirar a nossa paz, a nossa alegria, mas não pode roubar de nós a vida eterna, a salvação. Então não vai faltar ninguém. Então diz que nesses 24 tronos estão sentados 24 anciãos, e nas suas cabeças a coroa de ouro. Então uma linguagem figurativa, é como se fossem reis. Eu quero te dizer uma coisa, diante de Deus na eternidade, só haverá, vamos falar na nossa linguagem, haverá reis e rainhas, príncipes e princesas. Na nossa linguagem, tá bom? Então eu estou misturando as linguagens. Reis e rainhas, príncipes e princesas. Não haverá escravo, servo, não haverá menor. Não, só haverão maiores. Maiores. Ninguém menor. Porém, alguns terão um galardão maior. E também nós não sabemos o que é um galardão. Mas haverá, Jesus prometeu. No versículo 5, do trono saem relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Vou parar um pouquinho aqui, e também nós não vamos ter tempo, mas Deus tem 7 Espíritos? O que é isso? Sabe o que significa isso? Deus está presente 24 horas por dia, em todos os lugares, indistintamente. Deus conhece tudo na sua profundeza, sabe tudo, seja no escuro, diante da luz, debaixo do sol ou não. Quando a pessoa está fazendo um pecado escondido, quando a pessoa está se escondendo, ou está perto dos outros, dentro da sua alma, Deus conhece a profundeza do homem. É por isso que diz que ele tem 7 espíritos. Não significa que são 7 espíritos, 7 pessoas, 7 coisas ou forças. Não é nada disso. É uma linguagem figurada para dizer que o Senhor nosso Deus está presente em todos os mínimos detalhes, em qualquer espaço, ele preenche tudo. Deus sabe tudo, vê tudo, conhece tudo, faz tudo. Olha, por isso que diz assim, que nós devemos temer a Deus. Não ao homem, não ao diabo. Devemos temer a Deus. A Deus. Porque o diabo pode até mandar matar você. O homem pode até te matar, mas não pode tocar na sua alma. E Deus
poderá ter que dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Deus poderá ter essa necessidade de dizer isso, Ele não vai poder dizer diferente. Então Ele pode tocar na alma de uma pessoa. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E temer a Deus, tem gente que diz: eu não tenho medo de Deus. Eu não tenho medo de Deus. Olha, eu quero te dizer uma coisa, quem falou isso deveria ter. Deveria ter. Tem que tomar mais cuidado com as palavras. Mas Deus não está falando a respeito de ter medo, como tem medo de cobra, de jacaré, de onça, ter medo de Deus. Não é a mesma coisa. Ter medo de assombração, ter medo de Deus. Não é isso não. Temor do Senhor é saber que quando Ele diz uma palavra, Ele vai cumprir. Isso é o temor do Senhor. Seja palavra boa ou não, Ele vai cumprir. Temor do Senhor é levar Deus a sério. Então o povo dele tem que levá-lo a sério. Olha, eu quero terminar dizendo: Paulo viu o céu, o trono de Deus. João viu o céu, o trono de Deus, e descreveu no Apocalipse coisas tremendas. Outros mais viram também, como Estevão viu o céu aberto, viu o trono de Deus, Jesus. Não viu tudo, viu um pouco. Será maravilhoso. Eu quero te chamar, vem comigo. Vamos servir ao Senhor, aguardar a vida eterna. Vem comigo, aguardar a vida eterna. Nós vamos para lá. Eu não falo que aqui não presta. Aqui é a minha cidade. O Senhor Jesus está aqui nos abençoando. O Espírito do Senhor está sobre nós nos abençoando. Mas a vida eterna é incomparavelmente melhor. Por isso eu te chamo, vem comigo. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu recebo o presente da vida eterna que o Senhor deu a todo aquele que crê através do Teu Filho Jesus Cristo, que nos adotou como filho. Pai, eu tomo posse, recebo. Em nome de Jesus, te agradeço e te louvo por isso. Eu sei que não sou merecedor, mas Tu és maior, Tu és tremendo, Tu és Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Obrigado por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique na paz, sonhe. Pode sonhar. Sonhe com os olhos abertos, fechados, de dia, de noite. Sonhe. Porque quem não sonha também já está morto. Sonhe com a vida eterna. Mais do que com as riquezas dessa terra passageiras que são. Sonhe com a vida eterna. Vai valer a pena. Até o próximo. Você assistiu aqui no seu canal 10, nossa programação religiosa. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Muito obrigado pela sua audiência. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Meu amigo que se acha no